Chegamos à aula 3 do nosso tema desta manhã e na primeira aula ficamos praticamente no comentário, não é verdade? Na parte do pensamento, da introdução, vimos no livro a introdução maravilhosa também do nosso apóstolo. Na segunda aula nós focamos um pouco mais na visão da águia. Na primeira nós mostramos o voo da águia de uma forma en passant, porque vamos ter na próxima semana um tema mais focado nele, no voo, né? Na forma da águia voar, tremendo, na próxima terça-feira, que já tem de Deus para revelar os nossos corações. Faça o máximo para você estar aqui, mas o nosso subtema de hoje da aula 3 é, eu fiz essa conexão com essa parte que está na letra B da nossa apostila, ainda mostrando esse momento que a águia ensina a voar, porque há uma comunicação muito especial com a águia, que é no comportamento dela com os filhotes. Sabe o que ela faz? Para que o filhote entenda que está na hora dele sair do ninho, e é uma expressão, é uma forma dela se expressar com o filho, o sonido claro, a nossa postura, o nosso comportamento. Mas ela começa a destruir o ninho, porque o ninho que a águia constrói, bem alto, ele é muito confortável, né? Mais confortável possível para o seu filhote, e ela começa a tirar aquelas penugens, aquela parte mais, aquela palha mais confortável, e deixa só os galhozinhos mais espetando, e chega uma hora que fica só os gravetos espinhosos, e o filhote tem uma escolha, ou fica se espetando ali, ou pula do ninho. Os mais medrosos, aqueles que gostam da zona de conforto, eles ficam ali e não querem sair de jeito nenhum, e diz que a águia pega e empurra eles com o bico para fora do ninho, e eles se agarram na cabeça da águia, ficam agarrados assim com as suas garrinhas, não soltam de jeito nenhum, e a águia sai num voo e começa a sacudir a cabeça, para eles caírem, e aí ele cai, e quando ele cai, ele vai todo louco, com medo, não bate a asa, o medo paralisa, irmãos, cuidado com o medo, mas olha a linguagem que a águia usa, nós temos, sabe que eu tenho uma questão, que às vezes eu fico assim, acreditem, muitas vezes no banho, às vezes a Lídia fala, amor, aí me chama, porque eu viajo, hoje de manhã mesmo, eu comecei e tal, Deus estava me dando o tema para a nossa reciclagem ministerial, que eu faço sexta-feira ao vivo, vale a pena vocês conferirem, viu, eu posto o link, acesse a reciclagem ministerial, e essa sexta-feira Deus me deu um tema, cooperadores, cooperadores, isso vai ser meio que uma pergunta, uma resposta, é o tema para sexta-feira, e ali eu começava a viajar, então acontece muito no meu banho, eu tenho um momento assim, às vezes de introspecção na palavra, e demoro aí, e eu estava pensando também sobre esse aspecto, gente, como é que pode, a gente às vezes fala as coisas que não precisava falar. Eu quero te dar um segredo aqui, o diabo é burro, o diabo é surdo no que tange aos seus pensamentos, o diabo não pode ver o teu pensamento. Para você ter uma ideia, e aí vamos à Bíblia, Efésios 3:20, para não parecer que eu estou aqui vagando, mas Efésios 3:20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Tem coisa, amado, que às vezes é tão grande, é tão importante com Deus, que você não deve nem falar. Pense, e coisas às vezes que estão te amargurando, ao invés de você ficar abrindo a tua boca, ficar reclamando, você é um reclamador? Ou você é um filho de Deus que acredita no milagre? Então, quando vir às vezes um pensamento muito negativo, irmão, às vezes eu dou até um sorrisinho assim, é para debochar do diabo, mas eu não abro a minha boca, e aí eu já confesso de frente, eu falo, Senhor, está repreendido, o diabo fica bobo, fica assim, mas o que ele está repreendendo, Você está entendendo? Irmãos, se não for edificar, se não for bênção, não fale, feche a tua boca, fale menos, ainda mais quando não for edificar. Quando não for edificar, filtre o teu pensamento e responda com a palavra, rechace, evite esses confrontos, essas questões que a gente às vezes fala, coisas que não precisava falar, e você vai ver o resultado de Deus. Olha, a águia, sabe o que ela faz? Ela pega e começa no voo, começa a balançar a cabeça até a águiazinha se soltar, e aí ela vai caindo,
e diz que quando ela está chegando lá embaixo, quase se esborrachando, a águia dá aquele rasante. Você viu como Deus fala lá em Deuteronômio 32, no versículo 11, que a gente tem lido ali, que é o nosso tema básico, né? É desse jeito que Deus também muitas vezes faz conosco. Às vezes Deus está permitindo por um crescimento, por uma situação. Entenda, coisas negativas não é Deus que faz conosco, amado, é o mundo, é a nossa fragilidade da carne. Deus só tem bênção, Deus só é abençoador. Deus não dá doença para ninguém, mas às vezes tem uma vontade permissiva de Deus. Deus permite por um tempo, mas Ele está atento ao seu comportamento. Ele sabe que você é uma águia, Ele está te vendo, Ele está permitindo, tem um tempo, tem um limite, tem um basta de Deus, amados, acredite. Você não vai se esborrachar no chão, porque você é filho de águia. E diz que a águia, repete isso quantas vezes for necessário, mas ela vai e desce, e pega o bichinho lá quando ele já está quase se esborrachando. Chega no ninho, ele diz, opa, vamos. Águiazinha, mamãe, águia mãe, foi por pouco essa, hein? Oh, quase me quebra, hein, mamãe? Mamãe, para de brincar. E a águia diz, mas tem que ser de novo. Isso é uma comunicação deles lá, meu irmão. É o sonido da águia. Tenho certeza que tem uns grunhidos, tenho certeza que eles estão conversando. E a águia mãe diz, só que tem que ser de novo. Tá bom, mês que vem. Não, é agora. E manda-lhe o bico de novo, e vai de novo, a mesma coisa. 2, 3 vezes, e chega uma hora que ele voa. A águiazinha começa a voar. Você está entendendo? Que bom que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, porque aqueles filhotes que observaram mais a mãe desde cedo voando, aqueles filhotes que tiveram um desenvolvimento melhor, não precisam nem disso. Eles começam a voar com asas, com a águia logo. Então, quanto antes, acredite, amado, eu estou aqui com a autoridade de Deus para dizer a você e garantir a você, quanto antes você ajustar o seu comportamento, a sua postura, com a mente renovada, como diz Romanos 12, é só você lá depois ler Romanos 12, de 1 a 3, não precisa colocar no telão, nem sei se está aqui no nosso contexto, mais para frente, mas não está não, mas se você ler, você vai ter a sua mente renovada, é pela palavra, é prestando o seu culto racional. Imagine, você que está aqui, culto após culto, ainda vem numa terça-feira, você que lá ligado em todas as programações da nossa igreja, ainda está agora se conectando a uma terça-feira, amado. Então, quanto mais nós nos alinharmos e nos aliarmos a este sonido da águia, este sonido claro, mais rápido nós vamos ter os nossos resultados. Então, página 37, depois de Jó 39, 27 a 29, habita no penhasco onde faz sua morada, sobre o cume do penhasco, em lugar seguro, dali descobre a presa, seus olhos avistam de longe. Nós precisamos entender que se Deus projetou um animal com essas características, amados, imagine nós com os olhos espirituais iluminados. O apóstolo Miguel Ângelo fez um comentário, ele disse, quando eu li sobre isso, me pus a pensar em quantas vezes conosco acontecem coisas semelhantes a essa. Qual de nós nunca passou por uma situação desfavorável, que mais parecia um vendaval? Então ele está citando sobre Jó. É muito importante que você adquira esse livro. É claro, não chamo você aqui para ler o livro, né? Eu chamo aqui para a gente focado no tema do livro, trazer coisas, alimento fresco, né? Palha verde da revelação da graça de Deus, claro, sempre ajustadas ao livro. Por isso, de vez em quando, eu venho aqui ao livro também para a gente lembrar que tudo isso está ligado e linkado à vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, é essa revelação maravilhosa da graça de Deus. Então, esse voo que a águia ensina, começa a ensinar a voar, que vai ser mais do que a gente vai falar na próxima semana, na próxima terça-feira, vai ser tremendo, é uma coisa que supera todas as expectativas, mas ele passa por esse momento de comunicação. Você imagina, se a águia não tivesse, a águia mãe, não tivesse essa visão sobre os filhotes, não treinasse os filhotes dessa forma, nenhum deles seriam voadores, né, digamos assim, com tanta potência, com tanta capacidade. Então, por isso a nossa importância do envolvimento com a palavra, com a graça de Deus, para a gente encontrar forças também nesse momento. Depois, na página 47, Êxodo 19, 14, eu
Ele diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Então, o apóstolo diz aqui num outro comentário: não precisamos temer. Mais uma vez, pela vida da águia, Deus mostra que é fiel. É disso que eu quero, tratar com você nessa manhã. Entender a fidelidade de Deus, entender o trato de Deus com a nossa vida, quando Ele nos compara à águia. Nós precisamos estar seguros, tranquilos e sem temor do mal. E quando nós entendemos isso, quando nós começamos a ter a nossa confissão positiva, quando nós começamos a ter o sonido da águia, você vê, nosso apóstolo deu uma boa comentada sobre o nosso encontro de hoje. Ele disse: olha, a águia chega ao ponto que ela tem um grito, um grunhido tão forte, tão expressivo, tão reconhecível, que até o corvo, que é um dos outros maiores predadores de aves, o corvo ele tem também uma expressão muito forte no meio das aves, mas ele respeita a águia e ele foge. Quando chega, ele já: opa, peraí, aí está vindo é uma águia. Amado, eu quero que você saiba que os diabos e os seus anjos, os demônios, eles têm uma expressão muito forte nesse mundo. Inclusive, Jesus disse que esse mundo jaz no maligno. Mas quando ele ouvir o grunhido de uma águia, quando ele ouvir a tua voz falando das coisas de Deus, quando ele ouvir você confessando a palavra, meu amado, ele vai fugir. Diz a palavra: se ele vir por um caminho, ele fugirá por 7. Não precisamos temer. Mais uma vez, pela vida da águia, Deus mostra que é fiel. Amados, vamos para a letra C, então. O relógio não me espera. Você tem outros textos aí na apostila. Eu sempre posto também a apostila lá na nossa página do grupo da Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. É só você procurar nas postagens da Escola de Capacitação, você vai achar essa apostila também. E você tem outros textos aí que lançam também concreto ao que nós estamos tratando hoje. Mas eu quero agora me aprofundar na letra C, no sonido da águia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios 2, 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Você está vendo? Nosso apóstolo disse no domingo: eu não sou um sedutor, eu não estou aqui para seduzir ninguém e tal. É isso mesmo, o que nós vemos por aí, amados, são pessoas seduzindo pessoas. São pessoas inventando, criando falsos atrativos, criando coisas, estratégias, artimanhas diabólicas para explorar o povo que anda com sede e fome, não de água nem de pão, mas de ouvir a palavra de Deus, como disse Amós. Então você vê aqui, nós estamos sempre, você vê nos meus comentários, eu faço e jogo um versículo, um texto bíblico como base, como concreto, para apoio a tudo aquilo que nós estamos falando. Coisas espirituais, amados, tem que estar embasado em coisas espirituais, não adianta querer inventar, porque senão Deus não age de outra forma. Deus age quando nós conferimos coisas espirituais com coisas espirituais, falamos em palavras de sabedoria, não humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo. Então, o que você precisa fazer é seguir aquilo que você ouve, aquilo que você aprende. Depois Mateus 8, 5 a 13, diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Não vou ler todo, esse texto é quase que poético, depois você pode ler sozinho, mas a história é que você sabe que esse centurião, ele estava tão focado e sabendo com quem ele estava tratando. Sabe, isso é fé, amado. Você tem que saber com quem você está tratando. Você tem que conhecer o Deus que você tem na sua vida. Você tem que conhecer o poder que tem sobre a sua vida. Olha, você que está pela internet,
olha, tinha uma irmã aqui dizendo, primeira vez ao vivo com a escola de capacitação, alguns estão primeira vez com a Igreja Cristo Vive, amado, é uma mensagem diferenciada, é uma mensagem focada, é uma mensagem embasada na palavra, porque nós precisamos conhecer o Deus a quem servimos, nós precisamos conhecer o Deus que nos mandou para esta terra. E que um dia ele disse aos discípulos, eu vou, mas enviarei o Consolador. O Espírito Santo é o Consolador, é o que habita em nós, amados. Consolar é confortar, consolar é dar segurança, consolar é dar respostas, consolar é fazer você se sentir seguro, tranquilo e sem temor do mal. Agora, para ter esse acesso, tem que andar no Espírito. Vai ser o nosso próximo livro, que nós vamos estudar aqui, Andando no Espírito. Tremendo, tremendo. Então, este homem disse, Senhor, manda só uma palavra que eu sei que o meu rapaz será curado, não precisa, ela está no versículo 8, nem ir lá. Às vezes a gente fica pedindo coisa a Deus e desculpe, às vezes parecer meio agressivo, deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, e eu nasci e fui criado em lar evangélico, glória a Deus pela vida dos meus paizinhos, estão no seio de Abraão, foram salvos, mas nem chegaram a conhecer essa graça de Deus, não é? Agora, eu conheço, eu não abro mão, estou aqui para encorajar você entender que nós temos condições de viver nesta terra o céu. Não precisa esperar a morte chegar, igual aquele cantor cantava, com a boca escancarada, esperando a morte chegar, né? Um grande poeta, grande, só poesia. Está cheio de gente aí, amado, cuidado com a licença poética. A licença poética está matando a Bíblia, desculpe. Na Bíblia não tem licença poética. Tem um canal aí que se diz evangélico, tá? No Apocalipse, amado, Apocalipse é aqui, domingo à noite. Não tem revelação, ali tem exploração, desculpe, já falei. Mas tem gente achando que vai aprender o Apocalipse, vai aprender... Deixa para lá que eu não vou falar mais. Vai que tem alguém assistindo, quer mover alguma ação. Eu que estou falando, o bispo Daniel. É a mim, que não vai arrumar nada, irmão. Tenho liberdade de culto, liberdade de expressão. Para dizer o que eu penso. Eu conheço, estudei 10 anos de direito. Mas entenda. Não é de qualquer jeito. É do jeito de Deus. Não é com licença poética. É conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O sonido da águia tem que ser o sonido da águia. O sonido da águia não pode parecer com o sonido do corvo, porque o corvo foge. Ele vai correr. Na nossa metáfora aqui, o corvo representa o diabo. Que seria o que poderia mais afrontar uma águia. Ele tem que fugir. Nós precisamos entender, amados, de uma vez por todas, que nós somos da graça de Deus, nós somos um chamado para a última reforma protestante, nós temos que ter uma postura diferenciada. Vamos aqui a Marcos 11, 24. Tem lá? Marcos 11, 24. Acho que é logo depois aí, né? Não, perdão, fui eu mesmo, Joás, perdão, não é Marcos 11, 24, não. Agora, você sabe que bispo não erra, bispo se engana, né? Bispo não erra, bispo se engana, quem erra é o Joás, eu me enganei, né, Joás? Joás, meu filho amado, olha, 1 Coríntios 14, 8, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Versículo 9, assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Ou seja, nós temos aqui que ter a nossa confissão, amados, correta. Nós temos que ter uma linguagem perfeita. O 8, trombeta com sonido incerto não funciona. Você sabe que quando Josué derrubou, né, as muralhas de Jericó, uma das grandes pontos estratégicos foi o quê? Que cada um estava com a sua trombeta para tocar com sonido claro. Você sabe que era assim nas guerras, nas grandes guerras, tinha lá os corneteiros, até hoje nós temos inclusive no quartel, né? E a gente sabe lá, mantém-se essa tradição na vida militar, quando é o toque de silêncio, quando é o toque de recolher, quando é o toque de entrar em forma, é tudo por toque, porque
o sonido da corneta vai mais longe. Então, o toque tem que estar perfeitíssimo, afinado. Conversava com o nosso bispo Rai, que ele agora está tocando pistão, né? Trombone de pisto, quer ver um trombone meio pistão, interessante o instrumento. E eu conversava com ele e falava, olha, a coisa mais difícil é a embocadura, porque a embocadura de quem toca um instrumento de sopro, ela precisa estar muito alinhada. Ele precisa, às vezes, numa mesma posição ali, porque ele tem só 4 teclas, parece, ou 5, não sei direito, tem poucas teclas ali, e ele dá diversos sons, e aquele som muda de acordo com a forma como você sopra. Então, a tua embocadura é que vai mudar e mexer as notas musicais. Nós precisamos saber, amados, que nossa embocadura com relação à palavra de Deus, ela tem que estar muito afiada, muito alinhada, para nós darmos o sonido claro, no sonido de águia. Não pode sair um águia meio amedrontada, não pode, amado. Você está entendendo? Muito mal quando é filhote. Se você foi despertado por Deus para estar na escola de capacitação e crescimento espiritual, você quer crescer, não quer? Você aqui, você pela internet, é para crescer, amados. É para crescer. Então, não dá para brincar, não dá para se distrair. Tem que ser alguma coisa, sabe, muito afiada. E depois vamos a João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? O 9. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? E aí você sabe o que Jesus estava dizendo. Não é com palavras humanas, não é com sabedoria humana, não é com a lógica humana, que nós vamos entender estas coisas. Que você sabe que no contexto está, né, o nascer de novo. Que é uma lógica humana, o espiritismo, amado, desculpe. O espiritismo, e acreditem, está cheio de filhos de Deus perdidos e extraviados por esse caminho do espiritismo. E nós temos que tocar nisso de vez em quando, nós temos que bater nessa tecla, nós temos que falar, senão as pedras vão clamar. Allan Kardec, amados, por causa dessa confusão, dessa loucura humana, ele criou o kardecismo, o evangelho, segundo Allan Kardec. O espiritismo acredita nisso. Tem gente que às vezes pensa, nosso apóstolo inclusive falou disso, salvo engano, no domingo, nem sei se foi no sábado, porque já fico muito ligado com todos os cultos apostólicos, né? Foram tremendos, nossa manhã de consagração e domingo com o apóstolo, e ele disse no momento, ele disse, olha, tem muita gente enganada, tem muito filho de Deus morrendo aí, desviado da igreja. Irmãos, salva uma vez, salva para sempre, porque nós somos a maioria. Se tem 70% de pessoas evangélicas que estão morrendo fora da igreja, a culpa é dos guias cegos, amados, desculpe. Guias cegos, pauladores frívolos, que guiam o cego para o abismo. E às vezes a pessoa está sofrendo, vivendo, sabe, expectação de juízo de fogo, e recebe uma morte prematura, um açoite de Deus, e poderia viver diferente. A culpa é de quem? Oséias 4,6 diz isso, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitastes a minha lei, ou seja, os meus ensinamentos. Então o sacerdote rejeita, ensina errado, a pessoa vive errado e sofre. 2/3 são salvos, nós somos a maioria. E nós precisamos, o nosso trabalho, né, é cuidar, é ensinar com sonido claro. Nós agora somos ministros de uma nova aliança. Despenseiros dos mistérios de Deus, 2 Coríntios 3, no versículo 6. No 5, ele diz, olha, não que sejamos capazes. Quando você entende que a tua suficiência vem de Deus, que você tem que ouvir Deus, que você tem que observar Deus, você vai aprender para a hora que tem que pular do ninho, voar como águia.
Sabe, você vai ter um sonido claro, você vai falar as coisas de Deus, você vai falar as palavras de Deus. Quando você fala o que Deus fala, meu amado, quem garante é Deus. Ele diz, a minha palavra nem voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a designei, quando ele fala a Isaías. Então, você entende, a minha suficiência vem de Deus. Eu não sou capaz de nada, nem de pensar, nem de fazer alguma coisa como se partisse de mim. A minha suficiência vem de Deus. Ele faz de você um mestre. Ele diz, você é habilitado, 2 Coríntios 3, versículos 5 e 6, você é habilitado, olha lá, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não do mundo, não da letra, não das lógicas humanas, sabe? Mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, Bíblia por Bíblia, como letra, como papel, como um livro, que as pessoas usam às vezes como um amuleto, eu tenho dito isso aqui, tem gente que abre a Bíblia, coloca em cima da mesa da sala, ou bota no painel do carro e diz, nada vai me acontecer, mas não pratica uma vírgula daqui. Bíblia não é amuleto, Bíblia é para ser lida, meditada e vivida. Aí você tem na tua mão, Bíblia. Senão vai ficar igual aos outros, assistindo televisão ou filmes para aprender a Bíblia. Tem preguiça de ler a Bíblia. Tem preguiça de vir à igreja. A carne, meu amado, ela não quer nada com igreja. Ela queria essa hora, está fazendo qualquer outra coisa. Pode falar a verdade, tanto a minha quanto a sua. Todos nós que estamos aqui, você que está conectado para a internet, não consegue se afastar desse computador ou dessa televisão, você que já tem uma Smart TV, você está certo, é isso aí, meu irmão. É isso aí. Envolva-se. Esse é o momento. Agora tem muita gente aí, desculpe, remando contra a maré. Tem muita gente aí, como dizia Lulu Santos, como uma onda no mar, né? Como uma onda no mar. É, meu irmão. Você não pode ficar como uma onda no mar, agitado, vai e vem. Você tem que voar com sonido claro, dando os seus grunhidos de águia, hein? O canto da águia, tremendo, coisa linda, faz a diferença. Quando você abrir a sua boca, amado, o inferno tem que tremer. Agora tem que entender o que é nascer de novo. Não é o que o Espiritismo diz. Não, porque você veio a esta terra, olha, tem um karma. Cuida. Irmão, você tem que ter karma. Irmão, você não tem que ter karma, você tem que ter calma. Muita calma nessa hora. Estude a palavra, ao invés de correr para lá e para cá, vem para a igreja, senta, tenha calma como você teve essa manhã. Quantos aqui poderiam estar fazendo tantas coisas? Que bom que você teve calma, você nunca vai ter karma, né? Só um trocadilho que eu gosto de fazer. Até que dava para ganhar um dinheirinho com isso, mas não, eu prefiro servir a Deus, não é verdade? Entendam, amados. Entendam. Eu não vim a este mundo para fazer paródia, para fazer política. Eu vim a este mundo e estou muito feliz porque eu descobri o meu chamado. Para amar, interceder e ensinar. Descubra o teu chamado a cada dia. De uma forma ou de outra, seja no altar, seja num voo, no avião, seja num restaurante, onde eu estiver. Onde você estiver. O nosso chamado é muito claro lá em 1 Pedro 2,9. Não está aqui, mas está na minha mente, no meu coração. Para fechar, você pode colocar aí na remissão. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos o quê? Raça eleita, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva da águia, com devida vênia ao Espírito Santo de Deus, que nos trata como águias. Para quê? Tudo isso tem um para quê. Os paraquês da Bíblia são tremendos. Ele diz, para proclamardes as virtudes de Cristo. Senão vai ficar igual o outro, no karma. Não, porque o Espírito é muito bonzinho. Ele é bonzinho, amado, porque ele acredita que fazendo o que é bom, o bem para você, ele é caridoso. O Espírito é muito melhor que crente, porque ele é mais caridoso, ele é generoso. Amado, não confunda caridade com generosidade, não tem nada a ver uma palavra com a outra. Diga, eu não faço caridade, eu pratico generosidade, é diferente, porque caridade é para adquirir um lugarzinho melhor na reencarnação. Ou para finalizar tudo e ir para o céu. Está tudo errado. Não existe isso.
não existe reencarnação, após a morte segue-se o juízo. É de uma vez por todas. Então, vamos aproveitar. O que eu quero dizer para você, o bispo Sérgio, meu irmão, né, como ele gosta de me chamar, nosso bispo nacional, ele tem uma frase que ele me falou há muito tempo que eu gravei, que eu achei também tremenda. Ele disse assim, Daniel, que é como a gente fala junto assim, pá, a gente tem que aproveitar essa vida, a gente tem que saber viver certo essa vida, sabe por quê? Porque só vamos viver uma vez. Acredite, Deus te deu essa oportunidade de estar aqui, ser anjo revestido de carne sobre esta terra. Deus nos deu a oportunidade de proclamar ao mundo as marcas de Cristo, de mostrar a este mundo que nós somos filhos dele, e é isso que nós vamos aproveitar. Isso passa pela nossa confissão, sonido de águia. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Você cresceu? Eu também. Obrigado, Jesus. Eu creio, Senhor, poderosamente na Tua palavra, e que Tu falaste aos nossos corações de maneira tão clara sobre a nossa confissão, Pai. Que cada um, Deus, cada um aqui presente, que cada um que esteve ligado pela internet, Pai, possa lembrar desta mensagem desta manhã. E nos momentos, às vezes, de maior aflição, naqueles momentos que parece que nós estamos despencando, que nós vamos cair e bater com força no chão ou numa pedra, nós possamos nos lembrar que, se for necessário, se ainda for necessário, Tu nos cobrirás com as Tuas asas, Tu virás num voo rasante para nos livrar, mas também, se for possível já e for o momento, Remantanai, nós vamos recuperar forças e vamos voar com asas como águia, com sonido claro, vamos declarar, vamos decretar a nossa vitória, vamos tomar posse da nossa vitória, Pai. Vamos agir corretamente, vamos ter atitudes corretas, vamos ter postura correta, nossa comunicação, seja ela escrita, textual ou visual, Senhor, seja ela, Pai, apenas gestual, mas ela vai funcionar como um antídoto para o mal que vier contra nós. E nós vamos promulgar este mundo, nós vamos manifestar neste mundo a Tua glória, Pai, a Tua glória, de glória em glória, de glória em glória, Paizinho. E que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem não só hoje, mas eternamente na vida daqueles que vão ter um sonido claro e que vão avançar, confessando, crendo e recebendo a vitória. E o povo que é valoroso no Senhor, com a sua confissão em graça, diga amém, amém e amém. Graças a Deus.